Então, vamos lá. Sobre o conteúdo, no que se refere às nossas unidades, né, que nós fizemos o fechamento da unidade 2 na aula passada, sobre o direito romano por si só. Acredito eu que vocês não tenham dúvidas, não me procuraram a respeito de dúvidas, bem como também não questionaram acerca de nenhum conteúdo. Então, acho que até agora está tudo tranquilo referente ao conteúdo que foi passado a vocês. E aí, de antemão, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida referente aos trabalhos que foram passados. Que, se caso tiverem, nós não vamos tratar agora lá já de momento oportuno, mas deixe para o final da aula, aí vocês podem já anotar a dúvida de vocês ou posteriormente mandar no privado, no WhatsApp, que eu estarei respondendo vocês, certo? Então, vamos lá. Nós falamos da história do direito, né? Nossa matéria maravilhosa, que é a história do direito. Estudamos os princípios basilares do surgimento do direito, os primórdios, as primeiras codificações, as primeiras leis, bem como os primeiros códigos. Foi o que nós estudamos, né, ao decorrer da nossa unidade 1 e a nossa unidade 2. E agora, na nossa unidade 3, nós vamos começar a falar do direito ocidental moderno. Nós vamos adentrar no nosso direito brasileiro, né? Nós vamos estudar, de fato, os ordenamentos que influenciaram para a criação das nossas leis atuais, dos nossos códigos atuais. Na aula de hoje, nós vamos tratar especificadamente, né, relacionado ao nosso Código Civil. Nós vamos, acredito eu, que vocês têm a matéria de direito civil. Não sei se vocês estão estudando na esfera de bens no momento, mas se já estudou ou vão estudar, vocês vão conseguir assimilar o conteúdo de hoje com a aula já posta pela professora, ou futura aula posta pela professora Irlane, e nós poderemos até trabalhar em parceria com ela, caso vocês tenham mais dúvidas também. A gente pode fazer esse bate-papo com as duas professoras, é uma opção aí também a estar fazendo para melhor assimilar o conteúdo para vocês, certo? Então, quando nós falamos em relação ao nosso Código Civil, quando nós falamos em relação à codificação no que se refere ao direito civil, nós lembramos da figura de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele foi como o herdeiro, ele é considerado como o herdeiro e também como o filho da Revolução Francesa. E foi através da Revolução Francesa que foi se codificando, né, criando essa codificação referente ao direito na esfera do direito civil, direito de família, direito contratual, justamente trazido foram as bases trazidas para o nosso Código Civil de 2002, que é o Código Civil da nossa legislação hoje vigente. Claro que nós tivemos outros códigos anteriormente, mas nós vamos estar citando na aula de hoje, agora no início, basicamente o Código Civil de 2002, que está vigente, o Código Civil de 1916 e bem como o Código Napoleão, né, que é o Código Civil de Napoleão. Só que Napoleão, quando nós falamos dele, nós temos duas frases que é muito conhecida referente a eles. É o destaque, né? A gente pode também, de uma certa forma, apresentar essas duas frases como sendo premissas, né, relacionadas as suas obras, relacionadas ao seu pensamento codificador, porque ele foi o precursor do direito positivo. Foi através dele que foi codificada essa questão do direito positivo. E essas duas frases eu apresento aqui, conforme também já é transcrita no livro de vocês. Ele fala que o entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas. É aquela questão de confiar em si mesmo, né? Ter esse entusiasmo, essa vontade de conquistar. E se você manter isso, os obstáculos serão meros degraus para vocês estarem alcançando
nós, na verdade, estarmos alcançando os nossos objetivos e os nossos desejos, consequentemente, os nossos sonhos. Então, se a gente for trazer para o nosso dia atual, né, a nossa questão atual, para você ser um representante do direito, ser um percursor do direito, para você ser alcançar a magistratura tão desejada, ou bem como o exercício da advocacia, você tem que ter esse entusiasmo, por mais cansativo que seja a faculdade, a questão do semestre. É interessante que você tenha esse entusiasmo ao decorrer do curso para chegar ao objetivo final, ao objetivo maior, que é a questão da graduação conquistada. E também, no que se refere ao Código Civil, ele tem esse trecho que ele expressa muito relacionado às glórias dele, porque ele participou de várias batalhas, né, em relação a várias guerras, uma vez que ele fazia parte do exército, bem como também ele exercia a função, na época, na função de cônsul, lembra? Relacionada às magistraturas, relacionada à classificação da magistratura, existia uma magistratura chamada cônsul, e o nosso querido Napoleão Bonaparte, ele exerceu essa função, essa magistratura de cônsul também, certo? E aí ele fala: minha verdadeira glória não foi ter vencido 40 batalhas. O que ninguém conseguirá apagar, aquilo que viverá eternamente é o meu Código Civil. Uns falam Código Civil de Napoleão, outros dão a nomenclatura, né, relacionada a Código Napoleão ou Napoleônico. Existem várias doutrinas, existem vários doutrinadores que nomeiam de forma diferente, mas ao se estudar, ao entender quem é o percursor, quem é o pai desse código, nós sabemos que tudo se resume ao Código de Napoleão, certo? Nós sabemos, todas as nossos estudos para se chegar ao dia de hoje, seja ele na faculdade, bem como a nossa vida no cotidiano e também nos primórdios do ensino médio, nós temos noção de quem foi Napoleão Bonaparte. Nós temos noção em relação à Revolução Francesa, o grande papel de Napoleão Bonaparte no que diz respeito às guerras, às conquistas, à expansão territorial daquela época, só que não é isso que nós temos que atentar, não é isso que nós temos que dar como privilégio para a nossa matéria. Até porque nós estamos estudando história do direito, é a história relacionada ao direito, né? Relacionado às bases, os princípios do nosso direito. E aí nós vamos atentar na esfera de Bonaparte, de Napoleão, justamente nas suas contribuições para o direito. As suas conquistas, as suas vitórias referentes a outros assuntos, referente a outros setores, né, da vida em sociedade, nós não vamos adentrar aqui. Claro que se alguém tiver interesse de adentrar posteriormente, nós podemos fazer uma aula à parte, mas hoje nós vamos focar no nosso direito, que é o que nos é trazido pelo livro, ok? Então vamos lá. Fazendo um apanhado geral sobre Napoleão Bonaparte, ele nasceu, né, em Ajaccio, na Córcega, em 1769. Ele foi tenente da artilharia do exército francês aos 19 anos e se tornou general aos 27. Então, lembra que naquela época, quando nós falávamos que os patrícios eles eram criados e eles poderiam compor a parte do exército? Então, Napoleão Bonaparte, ele foi justamente um representante, né, relacionado a essas classes daquela época. Ele mostra como, de fato, a composição, tanto pelo exército como até a sua chegada na magistratura de cônsul, é interligada ao seu nascimento, é interligada à sua classe social na qual ele está, né, inserido, ou na qual ele está representado. E aí, ele tem um grande destaque, né, durante a sua vida, ele tem um grande destaque porque ele tinha, por ser um líder nato, né, ele tornou-se general muito cedo, e isso foi destacado
por esse espírito de liderança dele, e como ele era um bom líder, ele também era considerado como um estrategista. Então, essa grande capacidade dele de estratégia, de articulação, era muito grande. Ao mesmo tempo que ele tinha o dom da liderança no que diz respeito a estimular aquelas pessoas por ele subordinado, aquelas pessoas que estavam trabalhando com ele. E através dessa questão da subordinação, através dessa questão da parceria em relação aos soldados que trabalhavam com ele, ele de uma certa forma instigava ele com promessas, né? Empolgava eles, esses soldados, com aquelas promessas de riqueza, de glória, relacionada também à conquista, né, de espaço, de terra para poder viver com a família. Claro que tudo isso só seria conquistado caso a batalha fosse vencida, caso a guerra fosse vencida. Então, ele tinha esse poder de liderança. E aí eu faço uma ressalva muito grande, pessoal, porque, assim, nós temos hoje, e até nós falamos muito isso, acredito eu que até nas redes sociais vocês já devem ter encontrado, a diferença de um líder e de um chefe. E aí nós temos a figura de Napoleão Bonaparte no que diz respeito a essa questão de estratégia, nessa questão de liderança, que ele se apresenta de fato como um líder. Ele não se apresenta como um chefe que só ordena, na qual toma para si todas as conquistas, mas quando existe alguma derrota, existe algum defeito, é a equipe que leva o nome e não o chefe. Até porque é por isso que é chamado como chefe. Já o líder, ele vai trabalhar desde o início, desde o momento ruim como um momento bom, relacionado à época da guerra, à época também das conquistas, das expansões, de forma que a coletividade do grupo que trabalha com ele quer almejar e quer o sucesso para todos, certo? Como eu disse anteriormente, ele é considerado como o filho da Revolução Francesa. E se vocês repararem, ele por si só se denominava como herdeiro da Revolução. Ele mesmo dizia isso, que ele era o herdeiro direto da Revolução Francesa, e aí nós temos que entender o porquê que ele se considera como o herdeiro direto. E aí nós vamos ter a inter-relação em relação à redundância sobre a Revolução Francesa e Napoleão, certo? Tudo tranquilo com o áudio, pessoal? Tudo tranquilo com o conteúdo? Tá dando para assimilar? Se caso vocês desejarem, eu posso ir mais devagar, conforme vocês acharem melhor, viu? E claro, estou no grupo, olhando o grupo, caso vocês desejem. Certinho. Então, vamos lá. Quando nós falamos em relação à Revolução Francesa, mais à frente vocês vão entender sobre o constitucionalismo. O constitucionalismo, nós vamos apresentar as fases que tinha o constitucionalismo. Mas a base para se chegar ao constitucionalismo, a questão do Estado contemporâneo, né, atingir essa questão do Estado contemporâneo, nós temos que entender a Revolução Francesa. E o porquê a Revolução Francesa ela é tão importante para essa questão não só de Napoleão, né, da figura de Napoleão, como também para a questão do nosso direito. Nós temos sempre nós falamos em relação à Revolução Industrial, à Revolução Francesa, à Revolução Inglesa, e nós não interligamos os assuntos no que diz respeito ao direito, só falamos um pouco por alto de cada coisa. E quando nós estamos trazendo isso para o direito contemporâneo, nós temos a real importância da Revolução e também de outras legislações decorrentes às revoluções daquela época, porque foi através das revoluções que se buscava o início da democracia, se buscava a efetivação do direito humano, né, dos direitos humanos, a questão do respeito relacionado ao direito humano e o momento em que traz o terceiro poder, que nós consideramos que o terceiro poder é o povo. É quando começa o povo a exercer, através do voto, essa questão da sua democracia, essa questão do seu desejo de ajudar e contribuir na
a organização da sociedade. Nós vamos ver nas matérias relacionadas à filosofia, né, nós vamos entender essa parte filosófica no que diz respeito à democracia, ao pensamento relacionado a não só ao pensamento relacionado à filosofia, como também a questão da moral, da ética. E aí também é interligado ao que nós estamos estudando hoje. Nós temos essa base como hoje, porque em vários momentos nós podemos identificar aqui a utilização de segmentos da filosofia. Mas vamos lá. No final do século XVIII, né, foi que nasceu o Estado contemporâneo. Por quê? Como eu disse, houve a necessidade em que o povo demonstrasse, começasse a lutar contra a opressão, né? E contra a opressão naquela época não era relacionada à mesma opressão que nós estamos vivendo hoje. Professora, por favor, eu sou a favor do governo, não quero que a senhora comente a respeito, não quero que a senhora aqui debata sobre ideologia política. Em nenhum momento, pessoal, eu estou aqui colocando ou impondo algo relacionado à ideologia política. Eu estou trazendo os assuntos interligados à nossa atualidade justamente para despertar em vocês o senso crítico e despertar em vocês o senso no qual vocês sejam capazes de opinar de forma construtiva e não degradativa, conforme os juízes do Facebook costumam fazer, certo? Então, vamos lá. Conforme eu estava falando anteriormente, quando nós falamos que a população começou, né, houve essa necessidade da população de acordar, do povo acordar e ir contra a opressão, era porque eles estavam visualizando que naquela época a questão da miséria, a questão da fome, a questão de várias e sucessivas monarquias absolutistas que eram o governo daquela época foram fracassadas e tinha a necessidade de se chegar a um consenso no qual era melhor, não só para a população, como para a organização do Estado, para a organização da sociedade e assim por diante, consequentemente, crescer. Porque senão iria ficar naquela mesmice, naquela questão de sempre as monarquias absolutistas sendo fracassadas e quem sofria mais era a população. Então surgiu essa questão da democracia, do início do povo, da luta do povo no que diz respeito ao terceiro estado, né, que nós falamos que é o terceiro estado, justamente contra essa miséria que era apresentada, a fome, e aí a questão da miséria não só interligada à fome, mas em relação a recursos, né, relacionados até à própria vida, e dentre vários outros no que diz respeito à organização da sociedade. Então, esse Estado contemporâneo, ele veio juntamente com esse terceiro poder, que era o povo, com o objetivo da liberdade, a igualdade e a fraternidade, através de uma representatividade do sufrágio universal, que era justamente a questão do direito ao voto. A questão do povo exercer o seu voto, o povo exercer o seu direito de escolher aqueles que eles entendiam serem as pessoas corretas para governar naquela época, certo? E aí, nós temos a interligação, que quando nós falamos que um dos objetivos é justamente essa questão da liberdade, igualdade e fraternidade, é aqueles dizeres, né, liberté, igualité e fraternité, que eu não sou muito fluente em outras línguas, mas tento passar para vocês basicamente como era apresentada na língua francesa, justamente esses basilares que nós vamos ver mais à frente, que esse objetivo almejado pelo Estado contemporâneo naquela época, né, pelo início do Estado contemporâneo, foi justamente para poder trazer essa liberdade, igualdade e fraternidade para a população, para o povo. Então, seguindo a linha tênue e a nossa linha de acontecimentos, em 1789, o povo, né, como exercendo o seu terceiro poder, eles vão através, né, acompanhado
teve essa parceria, né, do acompanhamento da burguesia, justamente destituir a última monarquia absolutista que estava no poder. Então, nós almejamos a questão do direito ao voto, né, da questão do direito ao sufrágio, a aplicação do direito ao sufrágio, o início da democracia no que diz respeito à representatividade e também a forma como o povo se fazia presente relacionado à sociedade, e aí, por si só, eles buscam destituir a monarquia. Só que, nesse mesmo tempo, ocorreu algo muito importante, né, que até hoje nós temos, que é a questão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós temos a Declaração dos Direitos Humanos, universal, né, que é mais à frente nós vamos ver, mas no que diz respeito a essa parte dessa época, foi apresentada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o que vinha, né? Essa declaração, ela vinha de forma que ela buscava, de uma certa forma, instituir um Estado juridicamente organizado pela lei. Lembra que nós tínhamos essa questão do direito consuetudinário muito forte naquela época, que os costumes e as leis, eles eram fontes do direito presentes em todas as fases do Império Romano, né, do período romano lá. Então, de uma certa forma, na França também, nós tínhamos como fontes dos direitos a representatividade do costume, o direito consuetudinário, bem como também o direito escrito, né? O direito trazido pelas leis e codificados. Lembro também a interligação às nossas aulas anteriores, que boa parte das legislações codificadas daquela época eram direitos consuetudinários. Eram direitos porque o direito consuetudinário ele pode ser escrito, mas para se fazer valer, não necessariamente haveria necessidade de estar escrito. Então, nós temos essa presença aí muito grande. E essa questão do direito consuetudinário, essa questão justamente dessa interligação da influência, né, do direito consuetudinário, bem como com o direito escrito, foi um dos obstáculos no que diz respeito para Napoleão, no momento que ele assumiu ali a questão da França, justamente para fazer a sua codificação, para poder escrever o seu código. O que ele mais sofreu foi relacionada a isso. E aí, nós temos também essa questão de que, nesse momento, né, de 1789, nessa esfera dessa época, desse século, foi que foi escolhido Napoleão Bonaparte como general. Lembra que ele foi escolhido aos 27 anos, ele passou a exercer o cargo de general? Pois bem, foi justamente nessa época. E aí, ele se fez, através das suas atitudes, né, através do seu espírito de liderança, ele se fez um bom general, no qual buscou essa contribuição, essa organização. E ele se baseou justamente nos ideais revolucionários. Lembra que eu falei que um dos objetivos do Estado contemporâneo era os objetivos, na verdade, do Estado contemporâneo era liberdade, igualdade, fraternidade e o direito no que diz respeito ao sufrágio é justamente isso. Ele veio com esses ideais revolucionários e ele trouxe isso e implementou isso no seu momento de governo relacionado à França, certo? Então, esses foram os ideais revolucionários no que diz respeito a Napoleão e à Revolução Francesa, bem como a França. E é algo que eu acredito que vocês interligam muito grande, relacionado até ao próprio futebol, quando nós falamos do futebol, quando nós escutamos, né, Brasil e França já tiveram uns embates muito legais, para não se falar outra coisa, e através dos momentos que nós escutamos os hinos nacionais, nós temos como ter essa ideia, né, essa presença no que diz respeito à liberdade, igualdade e fraternidade, bem como expresso na bandeira, certo? Então,
quando escutarem isso, façam essa interligação que foram os ideais revolucionários trazidos e implementados também por Napoleão Bonaparte. E aí, Napoleão Bonaparte, como eu disse, foi considerado, né, foi proclamado como general daquela época, e ele buscou essa questão de codificações, né? Ele buscou fazer uma interligação no direito consuetudinário da época, que ficava mais na questão do norte da França, bem como o direito escrito que ficava na parte do sul. Ele tentou fazer essa interligação para se montar um código no qual a sociedade, no qual o Estado pudesse ser regido através dessas leis, que era uma das buscas, né? O que ele almejava era justamente essa questão de apresentação de um Estado no qual ele tivesse suas bases através da lei. E aí ele fez uma comissão para a estruturação desse Código Civil dele democrático, e que eles tinham como anseio justamente a maioria dos seus representantes do direito consuetudinário, para trazer essa questão do direito consuetudinário e fazer essa codificação para deixar de maneira expressa, passar a valer como o direito escrito, né, jus scriptum, justamente para dar mais peso e para dar mais efetividade na sua aplicabilidade. E aí, o Código Napoleão, ele surgiu mesmo em 1804, e ele tinha bases no direito romano. Lembra que eu comentei com vocês que essa questão do nosso estudo relacionado ao direito romano era justamente para a gente entender todas as legislações posteriores, que por mais pouco que seja a influência, mas iria ter essa presença do direito romano. E não foi diferente em relação ao Código de Napoleão, porque ele veio baseado no direito romano, ele teve o direito burguês, né? Foi apresentado codificações do direito burguês, foi apresentado codificações do direito de propriedade, e o direito de propriedade teve também as suas heranças relacionadas ao direito romano. Teve a questão da proibição de formação de sindicatos naquela época, uma vez que o início da democracia, né, estava acontecendo. Houve a questão da proibição de greves, eles foram muito específicos nessa questão na proibição de greves, e restabelecia a escravidão nas colônias. Esse eu acredito que é um ponto muito negativo em relação ao Código de Napoleão, só que nós temos que entender, principalmente, a realidade da sociedade naquela época, o tempo como era vivido o tempo naquela época, né? E aí, através dessa questão dessa base para se ter o Código de Napoleão, ele também vinha através de umas doutrinas. E quais eram essas doutrinas que ele exprimia? A questão filosófica, a questão política e a questão jurídica. E aí a gente tem a influência dos nossos filósofos Platão, Aristóteles, nós temos Rousseau, que de uma certa forma apresentaram aquela ideia de se basear, né, na questão da explicação do que estava acontecendo, na questão da explicação e também na questão da resolução dos conflitos da sociedade através da razão, a utilização da razão como parte principal. Claro que nós tínhamos um embate muito grande relacionado à fé e à razão, né? Nessa época aí nós tínhamos esse embate em relação à fé e à razão, mas o que sobressaiu aí foi justamente a questão da razão. E aí, em relação às tendências, né, de uma doutrina filosófica, nós temos como a doutrina no que diz respeito à filosófica, nós temos que a primeira, ela é aderente ao princípio de que o homem, ele tem, deixa eu só passar aqui, tem o slide aqui. Primeira é que o homem, ele possui os direitos relativos à sua individualidade, né? Ele possui essa questão dos seus direitos desde a esfera do seu nascimento, desde o iniciozinho da sua vida, que são esses direitos inerentes à sua individualidade
que eles são provenientes da sua própria natureza. Então, você nasce desde pequeno, você exprime, você expõe o seu direito de individualidade decorrente à sua natureza, decorrente àquele ambiente no qual você foi criado. Então, tinha esse posicionamento no que diz respeito às tendências das doutrinas filosóficas. Quando nós falamos da segunda, a segunda é a política, né? Procurava enaltecer a questão da democracia. Lembra que eu falei relacionada ao terceiro poder, que através do povo, considerado o terceiro poder, eles buscavam o sufrágio, que era a aplicação do sufrágio, o início do poder do voto, a necessidade do poder do voto para se exprimir a democracia deles. Então, quando nós falamos que Napoleão Bonaparte, ele teve nessa tendência para se criar o seu Código Napoleão, uma tendência de doutrina filosófica política, é justamente no que se refere à nossa questão da democracia. E aí nós temos a exaltação justamente da vontade de todos. E justamente isso que significa a democracia. A democracia ela está aí presente para representar a vontade da maioria, né? Representar uma forma que é escolhido pela maioria, mas que deve ser escolhido de forma a que seja beneficiar a todos e não uma pequena parte da população. E nós temos um embate muito grande com a noção de democracia hoje em dia, porque as pessoas interligam a democracia apenas ao voto. E a democracia ela não é interligada apenas ao voto. Por mais que ela tenha sido criada através dessa questão do voto, mas ela não tem por si só essa interligação com o voto, certo? Então, lembre essa questão dessa tendência da doutrina filosófica quando se fala da segunda, que é justamente em relação à era política. E a terceira, que no que diz respeito à era jurídica, ela é focada diretamente nas leis. Ela vem com a questão da aplicação das leis de acordo ao tempo. E aí nós temos a presença de que nós falamos a todo momento que o direito, ele é um direito que ele tem uma mutabilidade muito grande, que ele muda ao decorrer do tempo e muda de acordo à sociedade, né? De acordo à época em que está sendo aplicado. Então, quando nós falamos dessa tendência da doutrina filosófica que foi aplicada no Código de Napoleão, ele colocou diretrizes nas quais elas poderiam ser modificadas. E a exemplo é a questão da escravidão, que nós falamos. Ele veio e restabeleceu a escravidão nas colônias, mas que posteriormente foi abolida a escravidão, bem como também nós temos a presença da abolição, a presença da impetração da escravidão, né, no Brasil, e posteriormente a abolição. E aí há controvérsias no que diz respeito à abolição da escravatura, porque de forma, no papel, no que diz respeito ao direito brasileiro, foi muito lindo, foi maravilhoso, aconteceu uma grande mudança, entretanto nós temos até os dias atuais essa presença muito grande do trabalho escravo e não precisa nós entendermos o trabalho escravo como aquelas pessoas que trabalham para os seus senhores e que apanham a todo momento. A partir do momento que uma pessoa exerce um trabalho no qual ela não é remunerada da maneira como deveria ser e passa a se tornar de forma vexatória e também deixar ela em condições de sofrimento não só em relação ao financeiro, mas também ao que diz respeito aos preconceitos relacionados à cor, relacionados ao gênero sexual, é, de uma certa forma, um trabalho escravo sendo exercido. No presente momento, nós temos um exemplo muito grande, que é a questão das lavouras de café, as lavouras de cana-de-açúcar, né? Que nós temos aqui uma realidade muito grande do nosso meio, da nossa região, dessas pessoas que vão trabalhar em condições análogas de trabalho, nessas lavouras lá na região sudoeste, justamente para receber um salário no qual a maioria do salário fica por lá mesmo, por causa das necessidades fisiológicas, né, que a pessoa tem e precisa pagar por isso. Então, de uma certa forma, existe sim ainda
a questão não da escravatura, mas do trabalho escravo, né, o trabalho de uma forma análoga à escravatura, certo? Então, essas foram as tendências no que diz respeito à doutrina filosófica que foi implementada e foi utilizada por Napoleão Bonaparte, justamente no seu código de Napoleão, no seu código civil democrático daquela época. E aí, conforme eu comentei no início da aula com vocês, nós vamos estar sempre interligando durante agora a aula, essa questão dos 3 códigos. O Código de Napoleão, o Código de 1916 e o Código Civil de 2002. E nós vamos entender aí os reflexos trazidos pelo Código de Napoleão no direito brasileiro, no que diz respeito a esses 2 códigos, como foi apresentado e como é a aplicabilidade hoje. Nós tivemos a atualização de vários códigos, nós tivemos e temos constantemente a atualização de várias legislações no país. Só que nós temos uma legislação que é o Código Civil, né, que trata da esfera de bens, trata da esfera de direito dos contratos, direito de família, tudo incluído ali no nosso no nosso Código Civil, justamente desde 2002. Então, acredito eu que existe a necessidade também de uma atualização, só que não tão brusca como está sendo feito nos demais códigos e nas demais legislações. Então, nós vamos lá. O Código de Napoleão, ele trouxe, né, essa questão do princípio da irretroatividade das leis, o que diz respeito à irretroatividade, que é justamente a eficácia quanto ao tempo, né? Uma lei por si só, a determinado tempo, em relação ao decorrer do tempo, ela não pode ser aplicada hoje, em boa parte, retroagindo seus efeitos anteriores. É aquela famosa brincadeirinha do ex nunc ex tunc. Existe a possibilidade de uma legislação ela retroagir os seus efeitos, bem como uma legislação que não retroage. Então, a gente sempre fala o seguinte, ex tunc, a gente pega de testa, né, que retroage, e ex nunc de nuca. Vocês dá um toquezinho na nuca que é para frente. Então, daqui para frente não há possibilidade de retroagir. É uma dicasinha que eu dou relacionada a não esquecer essa questão do ex nunc e ex tunc, e também para assimilar o conteúdo quando fala rapidamente, para não ter essa questão da confusão. E aí, o Código Napoleão, ele trouxe essa questão da irretroatividade das leis e foi, de uma certa forma, apresentado e teve essa herança no nosso Código de 1916, bem como no Código Civil de 2002. O Código Civil de 1916, ele vai, basicamente, interligado mais à questão do direito civil, pessoas e bens. Ele tem essa divisão expressa relacionada a pessoas e bens. Já o nosso Código Civil, como eu disse, o atual, o que é aplicado de maneira atual hoje na nossa legislação, no nosso direito, justamente ele tem várias esferas, ele tem várias ramificações, adentra em vários setores, em vários ramos do direito. Então, é por isso dessa interligação. Então, o princípio da irretroatividade veio no Código de Napoleão, entretanto, no Código atual, ele tem essa cláusula na qual ele é imposta, e também houve a necessidade e houve a inserção da irretroatividade no que diz respeito às garantias individuais nas constituições federais, as nossas cláusulas pétreas, né? As garantias individuais apresentadas nas nossas constituições. E quando eu falo nas nossas constituições, porque não foi só apenas na Constituição de 88, que é a última Constituição vigente, mas também nas outras anteriores, certo? Então, no que diz respeito a esse princípio, ele tem a sua aplicabilidade não só no Código Civil, bem como na Constituição Federal. Pessoal, se eu estiver falando rápido,
Se tiver a necessidade de retornar e explicar melhor, podem falar que eu faço isso, certo? Outro ponto muito importante relacionado ao Código de Napoleão foi a estrutura interna dos atos jurídicos e os seus vícios de consentimento, que naquela época era apresentado apenas como o erro, o dolo e a coação. Nós temos a plena ciência que isso continua vigente e foi aplicado no nosso Código Civil, nos 2 Códigos Civis, e está ainda sendo colocado em prática. Entretanto, houve uma alteração, porque no nosso Código Civil houve a inserção no que diz respeito ao estado de perigo e à lesão. Então, continuou aquela estruturação interna dos atos jurídicos no que diz respeito ao erro, ao dolo e à coação, e foi inserido também o estado de perigo e a lesão. Então, há a aplicabilidade, a explicação e também a forma como é requerido a questão das restituições, seja ela por danos morais ou materiais, no que diz respeito a essa estrutura dos atos jurídicos, certo? No que diz respeito ao direito de propriedade, né, que é algo muito discutido na esfera do nosso direito. Aí, ó, Plínio mandou justamente a imagenzinha no grupo. Isso aí, Plínio. Isso aí é fácil para não esquecer. No que diz respeito ao nosso direito de propriedade, que hoje nós temos muita briga, né, no judiciário em relação aos vizinhos, principalmente a questão de locatário, no que diz respeito a requerimento de uso capião, né? E aí, naquela época, era discriminado a legislação sobre os direitos de propriedade, né? Trazia essa questão dos direitos de propriedade de forma que os terceiros, eles por si só, através exerciam o direito de propriedade através do momento ali que eles tinham destinado o nome, o contrato que foi feito, a questão de que está vivendo naquela propriedade. Só que no nosso Código Civil atual é interligada a questão do direito de propriedade justamente com a função social. E aí eu vou trazer um exemplo da nossa atualidade, dos últimos anos, justamente para vocês entenderem. Nós temos a questão do movimento do sem terra, né? Temos essa questão do movimento sem terra, que por si só eles invadem grandes latifúndios em busca de locais para se estabelecer e também para poder viver ali, uma vez que eles consideram que há essa desigualdade no que diz respeito a muitos, poucos com muito e muitos com pouco, né? Pessoas que tem essa questão dos grandes latifúndios que nem sabe ao certo como é que está o terreno, mas que por si só, o pessoal do MST, eles vêm, invadem e eles nem ficam sabendo. E aí existem várias ações no judiciário no que diz respeito a isso. Por quê? A partir do momento que é comprovada a função social, né, que por mais que o movimento do sem terras, e aí eu coloco uma família, ela adentrou nessa propriedade, que ela começou a dar uma função social. O que seria uma função social? A questão da utilização do uso da propriedade, a questão da utilização daquele terreno para produtividade, para autossubsistência, e comprovar que aquele pedacinho de terra invadido, ele está tendo uma função social, né, uma determinação de uma função social, aí por si só consegue a questão, algumas vezes consegue essa questão no judiciário de uso capião e também de necessidade de recebimento dessa terra. Bem como também nós temos, através da esfera pública, né, o direito administrativo no que diz respeito aos municípios. Os municípios, eles podem tomar para si determinadas propriedades justamente quando eles vão direcionar uma função social. A questão de compra, nós temos um exemplo aqui em Iguanabi que é sempre discutido no que diz respeito
há um hospital que tem, salvo engano, no bairro Vomitamel. Eu não tenho muita certeza se é esse bairro mesmo, mas é nas mediações do Vomitamel. Um hospital que está abandonado, um hospital que era particular, né? Antigamente ele era de particular, e aí o pessoal sempre questiona por que a prefeitura ela não toma para si, né, essa propriedade por conta dessa função social. Exatamente, Eremita Cardoso, o nome do... Muito obrigada, Lorena. Eremita Cardoso, esse hospital que sempre a população instiga, né, e nos termos nossos, cutuca a administração pública para justamente... não seria a palavra invadir, no momento me fugiu a palavra, mas seria tomar para si essa propriedade para dar uma função social que vise o bem comum da população. Essa questão da função social, ela é muito discutida no que diz respeito à propriedade por conta disso, porque tem que demonstrar, sim, a função social e tem que ser uma função social na qual traga um benefício para uma maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas relacionadas, e não por si só para um grupo específico. Exatamente, com a devida indenização. É indenizado, no caso aí, para o proprietário, né? Só que há negociação no que diz respeito aos valores, porque quando fala de uma propriedade que esteja abandonada e a administração pública ela busca, né, fazer essa negociação para dar uma função social, até os valores na questão do acordo, ele pode ser baixo por conta disso. Exatamente, Roberto. Tem a necessidade de análise, né, a questão, porque eu acredito que hoje, se fosse para a prefeitura aqui, dar um exemplo, a prefeitura de Guanambi assumiu o Eremita Cardoso, seria demolição e construir do zero. Então, aí a questão mais da avaliação do terreno, da localidade, e não por si só do prédio em espécie, né, do prédio ali, a forma como está a propriedade em si. Trouxe esse Eremita Cardoso justamente para vocês entenderem a questão do que diz respeito à função social, né, vinculada à função social. Vamos lá. Mais alguma coisa sobre a propriedade, pessoal? Aqui nesse caso eu estou apresentando mesmo os reflexos, né, a questão das heranças relacionadas ao Código de Napoleão e para o nosso Código Civil. Adentrar o direito de propriedade mesmo, vocês vão estudar mais a fundo no direito civil. Eu, particularmente, amo essa questão do direito civil com a sua interligação no direito administrativo. Eu sou suspeita a dizer. Vamos lá. No que diz respeito ao direito de família, né, o poder de família. Naquela época, e até boa parte eu acredito eu, do início do século XX, a gente tinha essa efetividade no qual se sobressaía muito a questão do poder da família, né, do direito de família. Esse poder está interligado a um chefe que era o marido, que era o esposo. O homem era considerado o chefe do lar e ele, por si só, tinha esse poder absoluto no que diz respeito ao direito de família. E quando nós falamos esse poder absoluto, naquela época, significava o quê? Que mesmo que o filho ele atingisse a maioridade, mas não tinha sua família, estava vivendo com seus pais, ele tinha por si só que ficar, de uma certa forma, à mercê de tudo que o pai, né, ele ficava ainda sobre a responsabilidade do pai. Mesmo atingindo essa maioridade, ele ficava vinculado ao chefe de família, que era o pai na época. Então, tinha essa questão do poder absoluto do homem, né? Era expresso o poder absoluto do homem. A presença da mulher, a representatividade da mulher como um poder perante a família não existia. Era casos extremos dos extremos dos extremos mesmo. E nós temos reflexos disso,
hoje na nossa sociedade. A mulher, ela teve uma luta muito grande com o passar do tempo, justamente para conseguir o seu direito, né? Na verdade, a sua efetivação do seu direito, a efetivação desse direito nosso. E aí, essa questão da igualdade, tanto no trabalho, como também no que diz respeito a chefiar a família. E hoje existe várias mulheres que são chefes de família, né? Estão nessa função de chefe de família. Existem aquelas que estão porque são mães solteiras, existem. E foi por escolha delas, como também por aquelas mulheres que, no momento, tiveram seus esposos, né? Perderam seus esposos, e aí, por si só, teve que assumir o chefe de família. Nós temos a interligação com o nosso auxílio emergencial, né, disponibilizado para a população, no qual a mulher, considerada como chefe de família, ela consegue receber o dobro, ela não recebe apenas R$ 600, bem como há os critérios relacionados para os homens, né? Mas no que diz respeito à mulher chefe de família, mãe solteira, é comprovada essa necessidade dela do auxílio emergencial, e ela atingindo, né, contemplando todos os tópicos necessários, né? Os quesitos, na verdade, necessários, ela recebe como chefe de família. Isso aí, eu sempre trago o assunto interligado a um exemplo atual, justamente para tentar assimilar isso e ficar mais fácil o entendimento de vocês. E aí, então, no Código Civil de 2002, houve a questão de que igualou, né, os direitos dos homens e das mulheres em relação ao exercício do poder familiar. Então, a mulher, ela foi inserida aí como representante também do poder familiar, não ficou esse poder totalmente na mão do monarca, na mão do marido, do sexo masculino presente na família, certo? Quando nós falamos do direito de família concernente a casamento, naquela época o casamento ele era indissolúvel. E os filhos que eram concebidos através do adultério, eles não eram reconhecidos. Então, no Código de Napoleão, houve essa inserção no que diz respeito ao casamento, né? O casamento ele era insolúvel porque o casamento era feito através dos primórdios da religião, então eles consideravam mais a questão da religião e, de acordo com os preceitos da religião vigente absolutista naquela época, que era o cristianismo, o homem e a mulher eles se unem e viram uma só carne, e é aquela coisa, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, existe essa questão do casamento indissolúvel. E até os primórdios, em relação até a vinculação ao Código de 1916, o Código Civil de 1916, nós temos isso na esfera do direito brasileiro, porque até hoje, se você conversar com alguém com mais de 90 anos, eu sei que é até complicado falar isso, mas existem pessoas com 90 anos ou mais de 90 anos que estão dando de 10-0 aí em pessoas de 60, 50 ou o que seja. A idade por si só não faz com que a pessoa seja velha e não consiga conversar. Mas eles demonstram essa questão de que tem uma aversão muito grande em relação à dissolução do casamento, em relação à separação, né? Eles utilizam um termo que é utilizado na época do Código de 1916, que era justamente o desquite, que era para a mulher, principalmente no que diz respeito à mulher, a mulher ela era tida depois como uma impura, ela não estava apta a ter uma nova relação, ela não poderia procurar ter um novo parceiro, uma vez que ela era desquitada. Para o homem era tudo tranquilo, mas para a mulher ela tinha essa questão desse preconceito vinculado ao desquite. Então, com o Código Civil de 2002, houve essa mudança, houve essa necessidade de adequação no que diz respeito à atualidade. Estava vindo novos ares, estava vindo o direito para uma esfera de uma sociedade mais atual, de uma sociedade mais moderna, e que deveria igualar, né? Por si só, deveria ter essa atualização. E aí foi que tornou-se o casamento mais para a esfera contratual. E aí foi na esfera contratual porque foi apresentado o regime de bens. Então, o direito, ele considera o casamento como um contrato,
o contrato que é assinado, e uma das cláusulas que rege esse contrato é justamente a divisão dos bens, né, em relação aos bens. Se vai ser de forma parcial, se vai ser de forma total, independente da forma que foi escolhida. No momento que você está assinando a certidão, né, de casamento, você está assinando um contrato. Então, para os que não assinaram esse contrato ainda, para os que não casaram, analisem bem essa questão. Casamento, nunca fui casada, mas eu falo pelas pessoas que eu conheço. A partir do momento que você casa, é uma responsabilidade, e por mais que o direito trate o casamento como um contrato, não por si só nós deveremos tratar ele como um contrato que pode ser extinto a qualquer momento, né? Vamos dar o nosso melhor em relação a isso. Viu, pessoal? É só uma maneira de falar aqui, só para a gente tirar o peso do conteúdo. Plínio está perguntando o que diz respeito ao auxílio, né? O auxílio emergencial, Plínio, eu acredito, né, que a mesma fórmula, né, o mesmo critério utilizado para mãe solteira, né, para mãe chefe de família, é utilizado por pai chefe de família. No entanto, tem esses requisitos básicos. A mulher, ela é considerada chefe de família porque ela não está casada, ela não tem nenhum companheiro, né, no qual ela contribua na renda, ela por si só com seus filhos. E aí tem esses critérios a serem comprovados. Quando nós falamos da questão do salário, né, maternidade, que foi convertido em salário paternidade, é algo já diferente, porque, de uma certa forma, é através do judiciário mesmo que vai ser solicitado. Tem que ter essa solicitação e a comprovação no que diz respeito a mãe, né, a esposa que faleceu. Então, tem certas coisas que o critério para conseguir é tão grande, a burocracia é tão grande, e ainda traz um desconforto, né, para o solicitante, que várias pessoas deixam por si só e nem tentam. Da mesma forma que em relação ao auxílio emergencial. Existem pessoas que estão desempregadas, não possuem carteira assinada e ficam com vergonha, que eu sei que, de uma certa forma, além de perigoso, é complicada essa questão de você ficar numa fila por muito tempo, no sol quente, para poder ter essa questão de receber esse auxílio emergencial, mas muitas pessoas deixam de requerer o seu direito por conta de vergonha, né? Eu acredito que, conforme foi expresso, esse auxílio emergencial é um caso que ninguém esperava, eu acredito, e agora eu falo de uma forma que eu acredito que vocês também, ninguém imaginava que nós poderíamos passar por uma pandemia desse jeito, que nós poderíamos passar pelo que nós estamos passando hoje, mas são meios que o governo buscou de auxiliar as pessoas para que a gente não tenha um aumento muito grande em relação à pobreza. E é muito grande relacionada à própria realidade nossa. Eu falo por aqui, por Guanabi, eu vejo lojas fechando, eu vejo pequenos negócios que estavam iniciando, fechando as portas, empreendedores desistindo de empreender justamente por conta dessa questão. Então, eu sei que fugiu um pouquinho aí do que você me perguntou, mas é relacionado justamente por conta desse auxílio emergencial. E aí vai dos critérios. Então, da mesma forma que existem os critérios básicos para a mãe considerada chefe de família receber essa questão do auxílio emergencial, também a questão do pai como chefe familiar, né? Chefe único familiar, ele também pode receber isso, certo? Se não, há a possibilidade do esposo requerer o auxílio emergencial e a mulher também requerer, eles contemplando, né, os requisitos básicos. É porque existem pessoas que estão recebendo um benefício do governo, vou dar o exemplo aqui do seguro-desemprego, e vão de maneira arrogante para a fila do banco para serem atendidos, questionando por que eles não conseguiram o auxílio emergencial. E é o que eu sempre falo quando eu vou conversar
com algumas pessoas sobre direito previdenciário. Nós temos que entender o seguinte: a previdência social, ela tem um rombo muito grande, né? Tanto que a justificativa maior para poder atualizar a questão da previdência, da legislação da previdência, foi justamente isso, que a previdência está com rombo. Mas isso não significa que eu tenho que entender que tudo que tem lá, a possibilidade que tem lá, eu tenho que ser contemplada em todos os pontos. E aí, por si só, se eu já recebo um benefício no que diz respeito a um auxílio doença, no que eu diz respeito a um seguro-desemprego, eu já estou recebendo um benefício. Então, por si só, eu tenho que dar essa possibilidade, né? E aí eu falo, é uma justificativa porque o governo não libera. Dá essa oportunidade para uma pessoa que está precisando e não está recebendo nenhum benefício previdenciário. São a questão dos benefícios previdenciários aí que muitas pessoas não entendem. Sanou a dúvida, Plínio? Gente, vocês querem que fazem algum intervalo ou segue a aula? Tô por vocês, viu? Beleza. Ainda sobre os reflexos, nós temos a nossa maravilhosa responsabilidade civil. Quando nós falamos relacionado ao Código de Napoleão, nós temos essa presença da responsabilidade civil, né, o emprego dessa questão da responsabilidade civil, no que diz... Deixa eu só verificar. Pessoal, desculpa. Só finalizar a questão dos filhos, né, concebidos através do adultério que não eram reconhecidos. Através do Código Civil de 2002, houve essa aplicabilidade no que diz respeito ao direito de família, da possibilidade de reconhecer, sim, os filhos fora do casamento. E aí existem vários meios, como o exame de DNA, tem momentos que nem precisa do exame de DNA, porque o filho é a cara escrita do pai, né, tem que ser o pai, porque da mãe não tem como, mas é a cara do pai, e aí por si só essa questão dos filhos, até para a questão de herança, eles foram incluídos através do Código Civil de 2002, certo? Só para poder finalizar essa questão aí do direito de família. Voltando para a questão da responsabilidade civil, quando nós falamos relacionada à responsabilidade civil daquela época, as legislações, né, tanto a questão do Código de Napoleão, como também boa parte das diretrizes relacionadas ao Código de 1916, traziam essas condutas, né, pautadas de uma forma que eram determinadas regras a serem seguidas, e essas regras eram apresentadas através da boa-fé e das obrigações civis. Então, a responsabilidade civil ela estava interligada, e até hoje, nos dias atuais, a responsabilidade também civil ela está interligada à questão da boa-fé e das obrigações civis perante a sociedade, perante a família, onde é requerida não só relacionada a vida em sociedade, mas tem a responsabilidade civil no que diz respeito ao Código de Direito do Consumidor, por parte das empresas e tudo mais. Então, a responsabilidade civil ela teve esse início no Código de Napoleão, foi apresentada, por conseguinte, foi colocada também no Código de 1916 e teve a sua atualização no que diz respeito à sociedade atual, ao Estado contemporâneo, no Código Civil de 2002. Só que o que diz respeito à questão da responsabilidade civil naquela época, ela era decidida, né, na época de Napoleão, o juiz decidia através da sua noção de culpa. Como assim, professora? O juiz que analisava o caso e através do que ele imaginava de quem era o culpado é que configurava a responsabilidade civil ou não solicitada, né? Que ele dava a configuração da responsabilidade civil ou não. E hoje tem essa questão das obrigações civis já
impostas na legislação, do que pode ou não, do que deve ou não fazer, justamente para auxiliar o juiz no que diz respeito ao julgamento relacionado à responsabilidade civil. Quando nós falamos em relação ao direito contratual, como eu disse anteriormente, boa parte das coisas não era de forma contratual, né? Boa parte das relações daquela época não era de forma contratual. Nós temos a questão de compra e venda, nós temos a questão de direito de propriedade, que era, naquela época, tinha, sim, essa parte do direito contratual, mas através, né, da inserção do Código de 2002 e também um pouco do Código de 1916, houve a possibilidade, a liberdade no que diz respeito à contratação, né, a de ambas as partes ter essa liberdade. E também, através do direito contratual, veio a importação da questão da autonomia, da vontade, e também a questão a força obrigatória. Quando nós falamos da força obrigatória, é justamente das cláusulas contratuais a serem seguidas. Então, por mais que tenha essa questão da autonomia da vontade de ambas as partes no que diz respeito a redigir os contratos, tinha também a força obrigatória, que essas cláusulas deveriam ser cumpridas da mesma forma que eram impostas, certo? Então, os reflexos principais no que diz respeito ao Código de Napoleão para o direito brasileiro foram esses. Os que possuem, de uma certa forma, são mais enfáticos. Tudo tranquilo, pessoal? Ele é muito ético, gostei. Deixa eu só tomar água aqui, pessoal. Vamos lá. Então, dando esse segmento, nós falamos já da questão da instituição, né? A relação entre a Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte, a contribuição no que diz respeito de Napoleão Bonaparte para o direito, que foi o Código de Napoleão, qual foram as bases, né, utilizadas por ele para essa questão do código, e, consequentemente, nós temos a inserção a criação dos códigos para as nossas diretrizes, para o nosso direito brasileiro, e apresentamos a codificação final no que diz respeito ao Código Civil, que é o de 2002, né? Mostrando essa interligação das contribuições, dos reflexos do Código Napoleônico até os dias atuais, apresentados no Código dos dias atuais. E aí, nós temos que falar também em relação ao constitucionalismo social. O constitucionalismo social, ele teve também essa influência muito grande no que diz respeito à questão do Estado contemporâneo, que foi iniciado na época de Napoleão Bonaparte, na época em que o terceiro poder, né, foi acionado, foi apresentado o terceiro poder, que era o povo, através da necessidade, da busca de uma liberdade, igualdade, fraternidade e o direito à questão do sufrágio, o direito à questão de exercer o voto direto, né, a vontade da maioria, a vontade do povo, como a democracia, que foi a questão da democracia. Então, quando nós falamos em relação a esse Estado contemporâneo, era justamente quando buscava essa necessidade maior de colocar, de frear o que diz respeito ao livre-arbítrio dos governantes daquela época. Por quê? Os governantes naquela época, desde do conteúdo que nós estudamos no que diz respeito a Roma, né, ao Império Romano, nós tínhamos a supremacia desses governantes.
Nós tínhamos a supremacia do imperador, nós tínhamos a supremacia do rei, e o povo, né, a população, a todo momento submissa a isso. Tiveram participações no que diz respeito ao processo de organização da sociedade, através das classes, através das magistraturas direcionadas a cada classe social. Entretanto, não tinha uma efetivação da democracia no que diz respeito a uma escolha do governante pelo povo. Então, o Estado contemporâneo, ele veio, né, ele instruiu, teve esse início aí relacionado à democracia, e era justamente um objetivo forte, era frear o que diz respeito ao livre-arbítrio desses governantes, para que eles seguissem as diretrizes que fossem determinadas pela legislação. A busca incessante de legislações que codificassem as atitudes, as resoluções que deveriam ser tomadas justamente pelos governantes. Porque naquela época, em boa parte dos tempos anteriores, é aquela coisa: eu sou governante, o poder está nas minhas mãos, quem faz a lei sou eu, quem manda sou eu. Então, tinha aquela da supremacia do poder no que diz respeito a isso. E aí, houve essa início. Achei que eu ia falar alguma coisa. Então, houve essa questão do que diz respeito à Revolução Francesa, né? Essa contribuição da Revolução Francesa, até porque foi numa época do iluminismo. Através da Revolução Francesa surgiu essa questão do iluminismo, e essa força, né? Essa maneira de imposição efetiva no que diz respeito, que eu falei, das resoluções através do pensamento filosófico, do pensamento dos filósofos daquela época. E eu citei aqui os exemplos que nós tínhamos de Rousseau, nós temos também os exemplos de Aristóteles, de Platão, nós temos esses posicionamentos, e também no que diz respeito a Sócrates, que eles buscavam, de uma certa forma, a criação de um Estado liberal, né? De um Estado que fosse através regido através das leis, mas que fosse liberal no que diz respeito ao povo exercer o seu direito. E aí tinha essa questão deixa eu só verificar. Tinha essa questão do Estado liberal no que diz respeito que pregava a não intervenção do Estado nas questões políticas e econômicas, né? Buscava essa questão da não intervenção do Estado. Um dos representantes, né, principais que diz respeito a essa questão aí da luta, né, do povo contra a questão da miséria, e também o enriquecimento que era muito grande das classes predominantes, das classes ricas. Lembra que através da expansão romana houve um momento onde os grandes latifundiários eles passaram a ter muitas terras, né? Então houve essa questão de um enriquecimento maior dessas classes que já eram dominantes. Da mesma forma aconteceu na França, da mesma forma ocorreu naquela época da França. E aí, através da Revolução Francesa, nós temos um expoente, né, de ideias muito grande, que é Charles Louis de Secondat, ou melhor, o Barão de Montesquieu. Então, é muito comum encontrar diretrizes, os doutrinadores falar de Montesquieu no que diz respeito à Revolução Francesa, interligada ao constitucionalismo, né? Ao constitucionalismo. E aí, Charles, ele tem um destaque muito grande, sem ser o nariz, que é muito grande aí também na foto. Desculpa aí, pessoal, só para descontrair mesmo. Ele tinha uma crítica muito grande relacionada à sociedade daquela época, né, nos primórdios da Revolução, porque ele até elaborou alguns princípios voltados para uma sociedade que fosse nova, uma sociedade que ela tivesse a necessidade de ser pautada na divisão do poder. Ela era pautada na divisão do poder, na divisão através das leis, na questão do domínio das leis, de uma forma que era exercida a democracia.
onde seria aplicada a democracia de forma efetiva. E aí tem até uma obra que é citada, que é o Espírito das Leis, que é uma obra dele, onde ele traçou, né, formas de governo que fosse um governo que buscasse respeitar a legislação superior, né, a legislação codificada, que naquela época tinha a presença dos códigos, mas também foi aí que começou a apresentação da Constituição, a Constituição do governo. E aí foi quando ele iniciou uma teoria que nós estudamos até os dias atuais e que é apresentada até os dias atuais e aplicada na nossa sociedade, no direito brasileiro, que é a tripartição dos poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Então, quando nós falamos e quando nós falarmos em relação à tripartição dos poderes, nós vamos interligar o nome de Montesquieu, certo? Então, ele é muito importante em relação a isso. E ele teve um poder também relacionado à questão de conduzir ideias. Por quê? Conforme eu falei, o pensamento filosófico naquela época, ele era pautado através da razão, né? Tinha um embate razão e fé, mas era pautado através da razão como explicação para os acontecimentos e as maneiras, as formas que eram tidas através da razão para a resolução dos conflitos. Então, Montesquieu, ele fez conduzir as ideias de alguns filósofos, que foi Platão, que foi John Locke, foi Aristóteles. Ele compartilhava da ideia de John Locke no que diz respeito que o ser humano, ele nasce com a cabeça como se fosse uma tábua rasa e que através dos acontecimentos, através da sua vivência perante a sociedade, é que ele iria formando o seu posicionamento, que iria formando o seu interior, como você iria se comportar perante a sociedade, né? Que se iria interligar através dos sentimentos, apenas os sentimentos objetivos ou os sentimentos secundários. E aí ele partilhava muito em relação a isso. Só que ele, por mais que ele compartilhava desses conhecimentos juntamente com os filósofos, ele não, como eu posso dizer, nos seus movimentos, ele não determinava esses pensamentos, essas linhas de pensamento. Ele sempre seguia, ele sempre utilizava, mas não determinava. E sobre os ideais, né, que eram apresentados desses filósofos, é que começou a questão dele contribuir para o surgimento de movimentos constitucionais, né? E desses movimentos constitucionais, o constitucionalismo, ele veio como uma maneira, como se fosse um regime, justamente para auxiliar os governos na regulação da vida perante a sociedade, da organização da sociedade. E aí vai muito além, pessoal, da questão de normas, na questão de defesa dos direitos, em relação a contratos, em relação a direito privado, a direito público, vai muito além porque tem a efetividade da questão do direito humano fundamental. Então, priorizava muito grande essa questão do direito humano. Então, quando nós falamos relacionado ao constitucionalismo social, esse movimento ele tem por objetivo a defesa dos direitos humanos fundamentais contra o poder do próprio Estado. E essa luta é constante até os dias atuais no que diz respeito ao direito brasileiro. Nós temos essa luta dessa defesa dos direitos humanos muito grande, a parceria muito forte e o órgão responsável, que é a ONU, ele tem muitas diretrizes que é relacionada a isso. O áudio melhorou? Lorena, é só a Lorena que está escutando com chiado, pessoal?
Lorena, verifica se há alguma coisa ou no fone, já que a colega falou que está tranquilo para ela, que há pode ser que em algum momento a interferência é no próprio aparelho de vocês. Nós temos que ver todas as possibilidades, certo? Então vamos lá. Se eu puder continuar, vocês falam. Se estiver tudo tranquilo aí. Tá alguém digitando? Vamos lá. Então, como eu disse, o constitucionalismo, né, esse movimento do constitucionalismo, ele veio e tem o objetivo principal, um dos seus objetivos principais, que é a defesa dos direitos humanos fundamentais, contra o próprio Estado, contra o exercer do poder do Estado. E aí, através, né, desse constitucionalismo, né, através dessa defesa dos direitos humanos fundamentais, é que surge, então, o Estado de Direito. Surge essa figura do Estado de Direito, né, e que ele vem justamente para auxiliar na organização do poder através de uma sistematização. Então, vem através disso, de uma questão de sistematização das normas e da forma de lei para a sua aplicabilidade. E aí, com a questão desse Estado de Direito, ele sugere, né, que o Estado e o seu poder político também estejam subordinados às leis, assim como o seu povo. Então, é de uma forma a prevalecer, a trazer a importância, elevar, né, ter essa elevação da importância e da autoridade no que diz respeito à legislação. É todos seguirem a legislação. Que é o correto, pessoal. Se nós formos entender em relação ao Estado de Direito, o Estado de Direito ele é baseado em legislação. E essas legislações elas foram criadas, elas foram escritas, codificadas, visando, né, com as aspas bem grandes agora, por conta das últimas legislações, das últimas atualizações, visando o bem comum, visando o bem para toda a população. Então, não é uma forma de que só vai atingir determinada parcela da população e aí, por si só, está tranquilo. Então, a efetivação, a questão de todo subordinado à legislação é justamente ter essa forma de uma forma de equidade, de uma forma igualitária no que diz respeito à aplicação do direito para todos, certo? E aí, apresenta que o poder ele deverá comandar os homens por meio dessas leis, e essas leis elas são classificadas como duas características, que é a generalidade e a impessoalidade. Justamente o que eu acabei de falar para vocês. Quando eu falo que essas leis elas precisam ser de uma certa forma a aplicabilidade da equidade, da impessoalidade, a questão de fazer com que elas sejam feitas e aplicadas para a maioria de forma democrática, visando o bem-estar da população. Eu quero dizer que, através da generalidade, vai apresentar essa aplicabilidade da lei para todos. A lei é aplicável para todos, independente da classe social, independente do seu financeiro, independente da sua origem e estado que você vive. A lei, ela é de forma, se é uma lei federal, é claro, a forma como ela é aplicada é em todo o território brasileiro. Existem legislações, tratados internacionais que vão ser aplicados para todos de maneira igual. Então, quando nós falamos da generalidade no que diz respeito às leis, é justamente a busca da aplicação, da aplicabilidade dessas leis para todos. Então, a generalidade, ela vem interligada, interrelacionada justamente nisso. E quando nós falamos
que nós temos a questão da impessoalidade, é porque a lei, no seu momento de aplicação, né, que por mais que essa lei é aplicada para todos de maneira igual para todos, existe cada caso. E cada caso que irá ser analisado como será aplicada essa lei. Eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje vários entendimentos perante ao STF, entendimentos consolidados nos quais são aplicados para os casos que possuem o mesmo objeto. Entretanto, existem características pessoais, existem características próprias de cada caso que podem se valer da não aplicabilidade dessa norma constitucional. Então, há necessidade de leis que sejam aplicadas para todos, sem distinção, né, das condutas, conforme eu falei, mas que analisem por menor as particularidades de cada caso. Então, a lei está para todos, mas a sua aplicabilidade vai ser vinculada ao nível, ao grau, à forma como é cada delito, como é cada caso, certo? Ô, gente. Partindo do pressuposto do constitucionalismo social, nós temos também, como eu disse anteriormente, todo o processo de evolução existe em várias fases, né? Existem em eras também relacionadas a eras. E o constitucionalismo, ele está presente também, tem também uma evolução histórica, né? Ele tem essa presença na evolução histórica no desrespeito à Idade Antiga, à Idade Média, à Idade Contemporânea, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E quando nós falamos... Verdade, hein, Oswaldo? Seria muito bom isso. Quando nós falamos relacionado à evolução histórica, e aí agora quem lembra do conteúdo da unidade 1 e da unidade 2 vai saber interligar. Nós falamos que o constitucionalismo social ele tem a sua presença no que diz respeito à Idade Antiga. E quando nós falamos da Idade Antiga, nós relacionamos ao Império Romano, né, do Ocidente, relacionado aos bárbaros. Nós temos a presença lá dos hebreus, nós temos a questão do Estado teocrático, né, do teocentrismo, tem aquela questão do teocentrismo, de Deus no centro do universo. Nós temos as codificações que foram relacionadas à legislação, a dogmas religiosos pelos hebreus. Teve a questão da tomada do Império Romano do Ocidente pelos bárbaros, e aí nós remetemos à expansão territorial de Roma, que foi interligada a Júlio César, coisas que nós estudamos. Então, nesse momento, houve sim essa era da história europeia, né, vinculada ao constitucionalismo, à base do constitucionalismo. Quando nós falamos da Idade Média, nós falamos em relação à queda de Constantinopla, tem essa questão da queda de Constantinopla. Nós temos a criação, né, a apresentação da Carta Magna. Não sei se vocês conhecem, relacionada à Carta Magna, que foi uma declaração, ela foi uma declaração solene escrita, né, a pedido, né, e reconhecida pelo rei João. Ele é conhecido até com um nome estranho, né, e engraçado, que é o João Sem Terra. Ele assinou esse documento justamente para influenciar, né, a questão da evolução do constitucionalismo. Então, nós temos esse destaque no que diz respeito à Idade Média. A Idade Moderna, nós temos como representatividade da era do constitucionalismo, da evolução do constitucionalismo, a Revolução Francesa. E aí nós temos a vinculação com o Código de Napoleão, nós temos a vinculação dos seus reflexos relacionados ao Código de Napoleão para a nossa idade contemporânea, que é justamente os nossos dias atuais, que é a legislação brasileira atual.
Não sei se vocês sabem, mas sempre pode ter interligação, viu, Roberto? No que diz respeito, nós falamos a idade contemporânea, né, dos dias atuais. Um marco muito grande relacionado ao constitucionalismo é justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento muito importante. Só para recapitular aqui e voltar para, porque eu esqueci de falar relacionado à Idade Moderna, porque nós temos o direito codificado, o direito através de dogmas religiosos na Idade Antiga, né, representatividade aí do Império Romano, bem como do direito canônico, dos direitos hebreus, através dos povos hebreus. Na Idade Média, pelo constitucionalismo, nós tivemos a presença e o surgimento da Carta Magna, escrita e reconhecida pelo João Sem Terra, que ele veio justamente esse documento para influenciar na evolução histórica, né, do constitucionalismo relacionado aos direitos de liberdade também vinculados à igreja e a governo daquela época. E na Idade Moderna, eu esqueci de citar o que diz respeito ao habeas corpus. Nós temos a presença e o surgimento na Idade Moderna do habeas corpus, que até hoje é presente no nosso direito, a questão também da Declaração de Direitos, né, Humanos, teve essa Declaração de Direitos Humanos, mas é claro que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi em 1948, ela é interligada à idade contemporânea. Nós tivemos na Idade Moderna o Decreto de Estabelecimento e também algumas cartas e tratados internacionais aplicados nessa época. E quando nós falamos da idade contemporânea, além da representatividade da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, nós temos a questão da representatividade dessa codificação, dessa declaração, por conta das revoluções e das guerras que tiveram. Nós tivemos a Revolução Industrial, né? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e então houve a necessidade de codificações que regulamentassem os direitos para evitar esses conflitos, para evitar essas guerras. Há pouco tempo atrás surgiu a possibilidade, né, e até o comentário de que iria ter uma nova guerra mundial, que seria a Terceira Guerra Mundial no que diz respeito aos Estados Unidos, né, que é a grande potência econômica. Há controvérsias nos momentos atuais, mas ele exerce um poder soberano muito grande em relação aos demais países e aos demais continentes. Então, houve esse comentário aí. E aí, no que nós falamos relacionado ao constitucionalismo e sua evolução, né, histórica, nós apresentamos dessa forma. E aí, nós temos, referente ao constitucionalismo contemporâneo, nós temos ele vem pautado em relação às ideias das constituições programáticas. O que seriam essas constituições programáticas, né? É relacionado justamente através da globalização, através das questões discutidas muito grandes relacionadas às questões sociais, ao vínculo das questões sociais, que tem a inserção de metas, né, que devem ser cumpridas pelo Estado aí que eu falo em relação aos governos, né, é apresentado codificações e metas que devem ser cumpridas. E nossa Constituição Federal, ela é maravilhosa, mas ela é maravilhosa de uma forma que ela é... Sabe quando nós relacionamos quando nós pegamos várias fontes para fazer um trabalho, e aí a gente pega um parágrafo de um parágrafo de outro, uma seção de uma seção de outra, é justamente a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela é linda, é aplicável até os dias atuais,
Claro que existem uns e outros aí que não concordam com o que está escrito na Constituição e querem violar os princípios constitucionais basilares, mas até o momento ela é a mãe de todas, ela é a Carta Magna e que deve ser cumprida. Só que no que diz respeito à nossa Constituição, ela foi criada com pontos, princípios interligados da Constituição francesa, da Constituição inglesa, de várias legislações que não eram da sociedade brasileira, mas que poderiam ser aplicadas e por isso foram inseridas nos textos constitucionais. E aí nós temos esse exemplo aqui, que trago até no livro de vocês, sobre o artigo 205, né, da Constituição, que é uma norma programática, que é justamente: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, é obrigatoriedade do Estado promover essa questão da educação, bem como no artigo 225 da Constituição Federal, que fala justamente do ambiente, do meio ambiente. E aí ela cita a questão do meio ambiente do trabalho, que tem que ser sadio, as condições têm que ser favoráveis para o desenvolvimento do trabalho. Em nenhum momento pode trazer condições prejudiciais à saúde. E quando nós relacionamos a questão dos trabalhos análogos, né? A questão dos trabalhos análogos com preceitos de trabalho escravo, é justamente a base para ser citada é o artigo 225 da Constituição Federal. Deixa eu ver se eu até consigo pegar o texto aqui, porque eu não coloquei, mas acabei citando aqui agora para vocês. E no artigo 225... Constituição Federal. O artigo 225 da Constituição Federal, eles falam o seguinte: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O caput do artigo, ele fala isso. E é claro que os parágrafos e, consequentemente, os incisos, eles tratam de meio ambiente no que diz respeito a meio ambiente laboral e também a meio ambiente natureza. Então, até a questão da preservação da natureza, a questão da preservação das nossas florestas, das nossas reservas naturais, é de obrigatoriedade do Estado, mas é de obrigatoriedade também da população. A população tem que zelar por isso. Está escrito, é uma norma programática trazida na Constituição Federal. Então, é muito importante que nós pensamos relacionados a isso. Isso aí, Plínio printou até a parte que colocou. Deixa eu ver, que mandaram mensagem aqui. Sim, Oswaldo colocou educação, saúde, assistência, são todas normas programáticas direcionadas que nós podemos vincular as normas programáticas como aquelas normas que são obrigatoriedade, né, que são direitos da população e são direitos que devem ser exercidos de maneira obrigatória pelo governo, pelo Estado. Né? O Estado tem que zelar por isso. E é por isso que quando eu falo que existem controvérsias no que diz respeito à aplicabilidade e cumprimento da Constituição Federal nos dias atuais, e os dias atuais que eu estou falando não é só nesse governo, agora também não, viu, pessoal? Existe aplicabilidade principalmente numa norma programática que é essa do direito ao meio ambiente. Nós temos aí há muito tempo, decorrente a muitos mandatos relacionados à presidência, no que diz respeito à exploração da Amazônia. A Amazônia é um bem universal, eu considero como um bem universal. Claro que quem sou eu para falar alguma coisa, mas eu considero como um bem universal. E é dever do Estado manter, é dever do Estado zelar por isso. Só que nós não temos isso.
Eu estou acompanhando só o que colocou no grupo aqui. Isso que Oswaldo falou é a pura verdade, pessoal. A Constituição Federal, ela está em um momento que ela é muito desrespeitada, principalmente pela Suprema Corte, que é igual o Oswaldo falou, que deveria ser o guardião dela. A aplicabilidade das normas constitucionais estão sendo banais. A Constituição Federal ela está sendo como uma mera, sendo utilizada como uma mera consulta, na qual é uma diretriz jurídica que eles não levam em consideração. Nós temos mais a aplicabilidade do o que eu entendo, o que eu acho correto, o que eu, enquanto detentora do poder, né, da representatividade do poder que exerço, vou colocar minha opinião e as normas infraconstitucionais eu não vou estar seguindo, eu vou contrária à Constituição. Não é à toa que várias pessoas defendem, principalmente alguns posicionamentos relacionados às pessoas interligadas à Suprema Corte, que eles defendem que seja escrita uma nova Constituição. Eu acredito que não há necessidade de se escrever uma nova Constituição, de criar uma nova Constituição. O que há necessidade é de fazer de forma que a legislação, que a Carta Magna e os seus incisos, né, as suas diretrizes, sejam aplicadas de maneira efetiva. Existe a emenda constitucional aí justamente para se fazer a alteração ou a inclusão ou até a retirada de alguns incisos no que diz respeito à atualização perante a sociedade, mas não há necessidade de rasgar a Constituição Federal, não. Acho que é um extremo que ainda nós, brasileiros, não temos a necessidade de fazer isso. E acredito que se fizesse, seria muito pior. Oswaldo, eu tenho medo. Eu tenho muito medo de nós retornarmos como Olau, viu? Eu tenho muito medo mesmo. Porque nós temos exemplo muito grande aí relacionado até os Estados Unidos e que é complicado, pessoal. É muito complicado, muito complicado. Então, sim, sobre o constitucionalismo, né, contemporâneo, a questão das constituições programáticas, que a nossa Constituição ela é uma Constituição considerada programática no que diz respeito às normas apresentadas e aplicadas aí. E há interligação no que diz respeito à globalização, né? Nós falamos em relação à globalização, que é em relação às mudanças que vai ocorrendo perante a sociedade. Pedro Lenza, não sei se vocês conhecem, mas acredito que sim, Pedro Lenza, ele coloca que com essa questão do constitucionalismo vinculado à globalização, haverá a necessidade, né, de aplicabilidade do direito e da criação de constituições que sejam consideradas globalizadas, né, que venham de forma globalizadas. E aí ele coloca que as constituições do porvir, né, que estão a vir, elas deverão observar essas seguintes diretrizes. Nós colocamos que anteriormente era observada a questão da liberdade, no que diz respeito à esfera do direito francês, né, a liberdade, fraternidade e igualdade. Aqui ele fala que as constituições que vão vir através do constitucionalismo global, né, globalizado, através da globalização, elas deverão respeitar a questão da verdade, a questão da universalização, a questão da solidariedade, a questão da participação, da continuidade, do consenso e da integração. Quando nós falamos em relação à verdade, ele traz que a Constituição ela não pode ser ela não pode gerar falsas expectativas. Ela tem que ser uma constituinte que não só poderá prometer, né, o que deverá ser cumprido, é de uma forma que prometa o que deverá ser cumprido ou o que é viável a ser cumprido, mas sim
transparecer a forma ética, a forma na qual deve ser aplicada essa verdade, na qual deve se fazer valer, e não só através das palavras lindas e maravilhosas, conforme Kátia até colocou no grupo, que a Constituição é linda, mas infelizmente ela não é aplicável. Então, é justamente isso. Eu acredito, eu sigo no pensamento de Pedro Lenz aí, mas a gente finge que não, né? Porque até a liberdade de expressão pode ser censurada ultimamente. Mas, voltando, a questão da solidariedade, eles falam, Pedro Lenz, ele traz que deve ter uma nova perspectiva de igualdade, né? Que ela tem que ser voltada para a solidariedade dos povos. Não ter essa questão da divisão social, não ter essa questão de uma forma que infringe a dignidade da pessoa humana. É muito bonito quando a gente fundamenta uma petição, quando a gente fundamenta, até o próprio juiz fundamenta uma sentença no qual que fala que não pode infringir a dignidade da pessoa humana, que determinada conduta infringe a dignidade da pessoa humana. Mas, às vezes, nem a própria pessoa que foi beneficiada por essa sentença ou que está pleiteando esse direito, ela sabe o que é uma dignidade da pessoa humana, o que é visar a dignidade da pessoa humana, o que é visar a justiça social. Então, Pedro Lenza, ele coloca que essa Constituição a vir através da globalização, ela tem que visibilizar essa questão da solidariedade, essa questão da necessidade de fazer valer a dignidade da pessoa humana e fazer valer essa questão da justiça social, para não ter essa discriminação em relação à divisão de classes, à divisão de bens, onde as pessoas sofrem por si só. Aí Diego me aparece lançando um vídeo agora durante a aula. Mas é muito interessante, pessoal, assista. Quando se fala do consenso, traz que a Constituição do futuro, ela deverá ser fruto de um consenso democrático. O consenso ele tem que vir interligado à democracia. Eu sei que hoje nós temos, né, por mais com a globalização que tem, a esfera no que diz respeito à democracia, ela está sendo muito deturpada. A democracia, quando ela se torna, ela é deturpada da forma como está sendo, ela não é democracia. Então, a aplicabilidade da democracia, como eu disse, é a busca incessante por um direito comum, um direito para todos, no qual esteja a representatividade da maioria da população. Democracia é justamente isso, é fazer valer o desejo da maioria. E aí, nesse caso, é apresentado que o consenso ele deve seguir em parceria com a democracia. Quando falamos em relação à continuidade, a continuidade ela está interligada justamente ao se reformar a Constituição, né? Onde não pode ocorrer a ruptura de deixar levar em conta esses avanços conquistados. É você observar o que houve de alteração perante a sociedade, as legislações que foram apresentadas, que foram apresentadas de maneiras necessárias, né, criadas de maneiras necessárias na sociedade, que devem ser inseridas na Constituição. Há um exemplo, se fosse ser escrita uma nova Constituição, nós teríamos a questão da Lei Maria da Penha, nós teríamos a questão em relação aos LGBTs, legislações que são atuais, né, que vieram a decorrer do avanço da sociedade e que necessariamente deveriam ser inseridas na próxima Constituição. Então, tem até essa questão aí da continuidade no que diz respeito a isso. Quando fala em relação à participação, a participação é justamente a relação, né, efetiva entre ele fala de uma forma que é os corpos intermediários da sociedade, que é quando você consagra a ideia de democracia participativa e de Estado de Direito Democrático. Então, quando
ocorre essa junção, essa parceria, né? Desculpa, mas eu acho, sinceramente, no momento atual em que nós vivemos, é muito difícil isso aí, em relação à ideia de democracia participativa, bem como o Estado democrático de direito, mas é algo que deve ser observado, que deve ser levado em consideração para a escrita de uma Constituição do porvir. Tem a integração, que é justamente a previsão de órgãos que são supranacionais, através de uma implementação, seja de forma moral, seja de forma espiritual, ética, institucional, justamente respeitando as diretrizes dos povos vigentes. Nós temos a efetiva aplicabilidade na nossa Constituição Federal no que diz respeito ao direito indígena, né? Então, seria observada essa questão da integração desses órgãos supranacionais relacionados à implementação dessa questão de culturas espirituais, da questão de ética, de moral, que também já é relacionada à nossa Constituição hoje. E a universalização, que é justamente quando você consagra a questão dos direitos fundamentais. Quando você fala dos direitos fundamentais, por si só, vem essa questão da universalização, e é fazer valer os direitos humanos fundamentais, né, que hoje a gente pode considerar que eu acredito que não é tão respeitado, principalmente no que diz respeito aos tratados internacionais que existem, certo? Então, Pedro Lenz, ele traz essas bases que deveriam ser observadas para uma futura escrita da Constituição. E quem sabe hoje, dentro da nossa sala de aula, não exista um futuro jurista que possa contribuir, né, de maneira efetiva para essa escrita da Constituição. O futuro a Deus pertence e nós temos que correr atrás, fazer a nossa parte. Pode ser que eu esteja aqui falando com vocês e um de vocês vão estar auxiliando nessa questão da escrita da nova Constituição, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi justamente esse entendimento, né, dessas duas sessões, que foi a sessão 3.1 e a sessão 3.2, falando, né, iniciamos aí a unidade 3, que fala justamente do direito ocidental moderno. Então, nós tratamos desse início aí, dessa questão da Revolução Francesa, bem como o direito através de Napoleão, e aí a evolução do constitucionalismo através das eras, através das idades, aí, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e também através do Império Romano naquela época, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo? Sobre a atividade? Lembra que eu comentei com vocês se alguém teria interesse em tirar alguma dúvida? Não, pessoal, conforme eu falei com vocês, nós vamos estar trabalhando nas nossas aulas, justamente até para a gente fazer uma interligação entre as sessões de forma melhor e também explanar todo o conteúdo previsto no nosso cronograma, na nossa matriz curricular, 2 sessões por aula. Então, na aula que vem, nós vamos tratar também de mais 2 sessões. Só que, na aula que vem, eu vou apresentar para vocês uma atividade de fixação de conhecimento, certo? Então, como eu vou estar explicando a atividade, possa ser que nós só trataremos relacionadas à sessão 3.3. Mas, por gentileza, se vocês puderem, já estudem as 2 sessões, porque a decorrer do tempo nós poderemos tratar essas 2 sessões, certo? Plínio, eu vou verificar, Plínio, um filme que abarque esses 2 conteúdos ou 2 filmes
por si só que abarque cada, e envio para você, certo? Envio aí no grupo para todos da turma, tá bom? Pessoal, de antemão, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela participação de hoje, eu gosto muito das aulas participativas, e para os colegas que não puderam assistir a aula, vocês podem falar que vai estar disponível o link lá no AVA para poder estar acessando, certo? Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, um bom final de semana e até semana que vem.